Olá turma, eu sou o professor Raoni e iniciamos agora mais uma aula do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Em nossa aula de língua portuguesa de hoje nós estudaremos os gêneros argumentativos, veremos alguns conceitos e características. Estão preparados? Pegue o seu material e vamos lá. Pessoal, afinal, o que é um texto argumentativo? O texto argumentativo ele tem como objetivo, gente, expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, sempre analisando sobre um determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos convincentes, em defesa de nossos posicionamentos. Ou seja, nós temos um texto em que apresentamos um posicionamento a fim de convencer alguém. Quando nós falamos desse posicionamento, nós avaliamos em nossa vida, em nosso cotidiano, e nós temos uma perspectiva sobre vários temas, sobre o preço, sobre a elevação do preço, a violência, o desemprego, as guerras, a Covid-19, poluição, natureza, tudo isso nós temos um posicionamento, uma ideia. Além disso, nós podemos também falar em relação de outras temáticas, sobre a liberdade, a música, o futebol, as injustiças sociais. Todas essas temáticas, nós temos um posicionamento favorável ou desfavorável. Então, nós apresentamos o nosso posicionamento frente a essas temáticas, nós estamos desenvolvendo um texto argumentativo. Em suma, gente, argumentar implica em uma discussão de ideias, um raciocínio, você organiza o seu pensamento em defesa de um ponto de vista. Isso significa, pessoal, refletir sobre o mundo que nos cerca. Quando nós temos um posicionamento sobre determinada temática, nós estamos aí desenvolvendo o nosso poder de argumentação. O texto argumentativo, ele possui, dessa forma, uma tese. Essa tese é o que nós acabamos de falar, o posicionamento que você tem a respeito de uma determinada temática, determinado assunto. Lembrando que você vai apoiar esse pensamento em alguns dados, informações, exemplos, a fim de que seus argumentos sejam convincentes e você comprove o que você está falando, o que você está pretendendo diante daquele texto. Quando nós falamos de gêneros argumentativos, eles têm uma estrutura específica, um modo específico de ser reproduzido, disseminado nos meios sociais. Necessariamente, quando nós falamos dessa forma, dessa estrutura, podemos avaliar que um texto argumentativo ele apresenta uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a apresentação da ideia principal e a tese, ou seja, você apresenta a ideia principal e o seu posicionamento quanto a essa temática. O desenvolvimento é a apresentação de alguns argumentos que sustentam o seu posicionamento, a sua ideia, e a conclusão apresenta o resumo das ideias apresentadas no texto e a solução, uma sugestão de solução para a problemática tratada no texto. Para exemplificar essa ideia, gente, de um texto argumentativo quanto à sua estrutura e suas funções, na telinha nós temos aí uma questão que trata da abordagem temática, principalmente relacionada à tese. Como é que essas questões relacionadas ao texto argumentativo são abordadas nas avaliações externas? Temos aí um texto intitulado Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. Esse texto trata da publicidade infantil relacionada às crianças, aos adolescentes atualmente. Vamos à leitura. Uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encadeamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Então, gente, nós temos um texto que está como temática principal sendo abordada, a publicidade infantil, apresenta alguns exemplos. A partir desse pequeno trecho podemos perceber o que será abordado no restante, no decorrer do texto. E nós temos uma perguntinha relacionada a esse texto. Nesse texto, o trecho que apresenta uma ideia defendida pelo autor é... Então, pessoal, a partir da avaliação desse texto, qual trecho que apresenta uma ideia defendida pelo autor? Ou seja, qual trecho representa uma proposta de tese, de posicionamento dele sobre a temática?
Temos aí na letra A o trecho: uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. Letra B. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. E letra C temos: essa passou a ser uma cena comum no Brasil. Então temos 3 trechos que estão localizados em nosso texto e que tem um posicionamento relacionado à temática. No entanto, um desses trechos expressa necessariamente o posicionamento desfavorável do autor quanto à temática, que seria a letra B, né? Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Então percebemos que nesse pequeno texto nós temos aí o desenvolvimento de uma temática, de um assunto, em que há o posicionamento do autor quanto à temática abordada. Então ele pode ser favorável ou desfavorável. Em nosso exemplo, ele seria desfavorável à temática. Então, pessoal, esta foi nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, comentem e até a próxima.